prévia e sem causa. O cerco está fechando. Uma colega do grupo dos despertos também foi demitida essa semana. Orem por nós, médicos do Sul, que estamos despertos ao tratamento, porque a maioria faz vista grossa e não quer perder o emprego. Então, veja bem, 2 médicos foram demitidos porque não podem fazer um tratamento para tratar por causa... E você sabe, né, que a trombose é consequência do quê? É consequência do quê? Da tita. E ela é pediatra. E ela está falando de recém-nascidos com trombose, de um monte de tratamento, e eles não podem tratar. Está aqui, ó. São 2 médicos demitidos por não poder tratar da forma certa. Então, e está dizendo aqui, esse médico está dizendo para mim que os médicos do SUS estão sendo coagidos. Para não tratar as pessoas como deve ser. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. As UTIs estão abarrotadas de gente por causa da dengue, né? Da dengue. E a gente sabe que está surgindo, ontem eu falei aqui com vocês, um monte de enfermidades aí, mas é um monte. Né? A gente está com um monte de gente morrendo de coração, tem um monte de gente morrendo com câncer turbo, tem um monte. A irmã Zezena está dizendo que nunca viu criança com trombose. Está acontecendo. Eu vejo, até estava falando esses dias com o irmão Miros, né? Irmãos, é Apocalipse 6:8. É a preparação para o cavaleiro do cavalo amarelo, que a Bíblia diz que 1/4 da população vai morrer, 1/4 da população vai morrer de fome, pestes, violência e feras da terra. Então, assim, a gente está vendo uma preparação mundial para 1/4 da população ser morta por fomes, pestes, violências e feras da terra. Porque o cavaleiro do cavalo amarelo, ele é a sequência da guerra, da fome e da entrada da falsa paz. Então, é a redução populacional. Quando você estuda sobre a Agenda 2030, você estuda sobre redução populacional. E redução populacional jamais foi teoria. Os eugenistas, principalmente tio Bill, é fascinado em reduzir a população. E principalmente, irmãos, quem é idoso deve tomar muito cuidado. Idosos que recebem aposentadoria, então, por quê? Porque a previdência, ela já está quebrada do mundo todo. Então, olha só, o professor Leonardo, que deve ser agora a esposa, está dizendo que o esposo tinha 43 anos, muito forte, bonito, tomou. Então, agora, irmãos, a gente sabe que os médicos que estão alertando... Aqui no YouTube, eu não posso nem pensar em tocar nesse assunto aqui. Eu tive, irmãos, que responder um questionário a favor de tudo que está relacionado ao suco de Jiló.
Então, só para você entender, Instagram, Facebook, YouTube, pessoas que falam contra, elas estão marcadas, a visibilidade está travada, eles não entregam o conteúdo para as pessoas, porque essas pessoas elas vão ser totalmente silenciadas. E num futuro próximo, computadores e celulares que forem contra o maldito suco de Giló serão desligados. O Windows vai desconectar as pessoas. Escute o que o pastor Carlos está dizendo, que isso daqui não é profecia, é futurologia. É uma visão do futuro. Eu ouvi sobre isso hoje e achei interessante. Tem muita gente, existe as pessoas que preveem o futuro, que não tem ligação com a profecia. É porque aquilo que eu falo com você, meu irmão, eu não preciso dizer para você que Deus está mostrando. É simplesmente eu pegar os fatos, acontecimentos, e eu ligar isso para daqui 5, 10 anos. Então, se hoje nós estamos filtrados em redes sociais, num futuro próximo, eles vão desligar os computadores e vão derrubar na hora o assunto. Porque eles não querem que as pessoas tenham entendimento do que está acontecendo. Eles não querem. Eles não querem. Eu falei ontem sobre a doença do Japão, irmãos, está na live de ontem. Então, é uma visão futurista. Não é uma questão profética. Não é uma questão profética. É uma questão futurista. Este ano eu estava falando com o irmão Miros que a gente está muito focado no eclipse do dia 8. Teve o eclipse essa semana, todo mundo está dizendo que ia acontecer muita coisa essa semana com esse eclipse que aconteceu, não aconteceu nada. E veja que aqueles que estão falando de eclipse aí na internet já estão, não vai ser bem assim, não. Vai acontecer as coisas, começar a acontecer no mês de maio, para depois, quer dizer, as pessoas já estão se contradizendo porque estão vendo que o rumo das coisas não está condizendo com aquilo que falaram. Irmãos, parem de ficar correndo atrás de profetada, de sonho de barriga cheia. Parem, diz que o Romil está dizendo que Jesus vai voltar dia 8 de abril. Outros disseram que o anticristo vai aparecer também no mês de abril. Outros estão dizendo, irmãos, parem. Parem. Então, aconteceu o eclipse aí dia 25, não aconteceu nada. Aí estão dizendo que vai ser lançado 3 mísseis pela NASA no dia 8 de abril, que vai acontecer um monte de coisa. Irmãos, se acontecer, amém. Mas se não acontecer, eu espero que pelo menos por essas pessoas que estão vibrando por essas mentiras, elas acordem. Elas acordem. Agora, eu falei com o Malmires esses dias sobre o Pacto Mundial, né? 193 nações dando autonomia para a OMS. Para a OMS ter totalmente autonomia sobre as nações diante de uma possível PAN. Aí eu acredito, irmãos, em identidade digital, escaneamento de íris dos olhos, tatuagem quântica, controle totalitário, fim do dinheiro físico, e a gente vai caminhando para o salário básico universal. Então, assim, a gente está numa preparação do mundo para um totalitarismo absurdo, porque o novo poder do mundo é a China. Então, a gente está caminhando para um controle total e absurdo. Total e absurdo. A gente está caminhando para isso. E o Pacto Mundial é sobre questão de PAN,
que vai acontecer agora no mês de abril, é um dos marcos que vai abrir o caminho para o totalitarismo. Porque quem vai determinar se abre, se fecha, se usa máscara, se não usa, se isso ou se aquilo, é a OMS. E a OMS fechou o planeta, meu irmão. O único evento que foi mundial foi a pandemia. Não existiu na história da humanidade o que aconteceu em 2020. O que antecede 2020 na história da humanidade é apenas o dilúvio, que foi planetário. E o lockdown planetário, quem determinou foi a OMS. Quem isolou todo o planeta Terra e colocou mais de 4 bilhões de pessoas dentro de quarentena foi a OMS. Quem proibiu o ir e vir das pessoas foi a OMS. E agora nós teremos um pacto mundial por uma futura PAN, que quem vai tomar decisões mundiais não são mais os ministérios da saúde e os presidentes das nações. Será a OMS, quer dizer, vai existir uma autonomia da ONU para intervir em todas as nações do mundo. É assombroso. E aí nós estamos, veja o silêncio que existe sobre a dengue. Mais de 2 milhões de casos. Mais de 2 milhões de casos. E você tem um silêncio. Ninguém está falando nada. Mas se prepare, meu irmão. Porque ninguém vai fazer um pacto mundial para uma futura PAN sem ela vir para eles manifestar o poder deles. Esse silêncio é assombroso. Irmãos, eu vou pedir para vocês, né? Deixar seu like, compartilhar e nos ajudar. No projeto Arrependa-se.